Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a $19.200. Bitcoin que continua preso na consolidação. E hoje, meu objetivo vai ser atualizar a situação do Bitcoin e do S&P 500, além de te mostrar mais um estudo de caso de um trade long que fizemos ontem. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, quero começar hoje aqui falando um pouquinho com vocês sobre o Bitcoin no 4 horas. Depois a gente vai falar um pouco sobre um long que fizemos na Matic, tá? E também vamos falar um pouco sobre análise de sentimento, onde as instituições estão no momento e um pouco sobre o S&P 500, tá? Mas antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Vamos lá, investidores, primeiramente falando um pouco com vocês aqui sobre o Bitcoin, eu acho que é importante a gente lembrar que nós continuamos nessa consolidação, a gente ainda não rompeu nem suportes, nem resistências significativos, e essas são as zonas que a gente está de olho para as próximas horas, tá? Não vou ficar me estendendo muito nisso, porque como vocês sabem, a gente está na mesma já há algumas semanas. Não podemos perder os 19 nem os 18.700. Perder essa zona remete a um teste dos 18K e aqui uma decisão para romper fundos e ir para 16, 15 ou não. Um rompimento dos 20K para mim, 19.700 é o primeiro passo, mas 20K já começa a melhorar a situação. Uma confirmação de reversão seria os 20.500, eu imaginaria o Bitcoin em $23.000 caso isso aconteça. Obviamente que a gente vai atualizar vocês dia após dia, para ver se a gente tem rompimentos confirmados ou não. Mas essas são as zonas importantes aí para as próximas horas, tá bom? No curto prazo, a gente vê um Bitcoin aqui caindo, tá? E tentando se segurar justamente nesse suporte dos 19. Então, o suporte 19 para mim é decisivo no longo prazo, no curto prazo. Lembra que o aumento de open interest aconteceu justamente nessa alta? Se perde, se rompe aqui embaixo, caras, é um péssimo sinal, é um sinal de continuação da tendência de baixa, beleza? Além disso, a gente pode destacar que um rompimento aqui, olha só, dessas regiões um pouco mais acima, a gente passar essa zona complicada dos 19.400, também seria bom no curto prazo, tá? Eu vou te mostrar, tem algumas instituições chatas ali colocando ordens nessa região, tranquilo? Beleza, continuando aqui falando um pouco sobre o sentimento. O sentimento, ele continua subindo, tá? No sentido ruim. A gente tá com um long short ratio acima de 2, agora 2.20, 2.2. Um CVD que também subiu, o que não é muito bom, mas sem confirmação do open interest. Não estou operando o Bitcoin olhando long short ratio e CVD numa consolidação. Lembrem-se, caras, se você operar Bitcoin com o long short ratio, o CVD, esses indicadores da maneira errada, de nada serve, tá bom? Pode ser o melhor indicador do mundo. Se você não souber operá-lo, você vai acreditar que ele é o pior. Então, toma cuidado aí, tá? E vamos aprender a operar os indicadores. O long short ratio não se opera em consolidação. Você opera ele a partir de um rompimento, tá bom? E os rompimentos, para mim é muito claro que é a região ali minimamente dos 20K ou dos 18.700, tranquilo? Além disso, a gente pode destacar aqui para vocês que no momento a gente tem algumas instituições colocando ordens aqui, olha só, nessa região dos 19.300, essa região dos 19.400, tem algumas ordens grandes na região, tá? A gente tem uma predominância, como vocês podem ver, vendedora no 1%, deixa eu chegar mais próximo aqui, realmente, ó, é uma pressão aqui forte vendedora nesse curto prazo, fazendo 1% a 242 contra 206. Ou seja, mais pessoas tentando vender. No 2,5, a gente tem 402 contra 365, também uma leve predominância vendedora, o que não é muito bom, né? Afinal, a gente está brigando num suporte. Seria bom a gente ter mais pessoas tentando comprar o Bitcoin, não tentando vender. Então, isso aqui é um mau sinal, mas nada de outro mundo, né? Nada que preocupa tanto. O que preocuparia se a gente perdesse os 18.700 e aí começasse a ter mais instituição acima? Depois de um rompimento confirmado, que a gente tem rompimento para baixo, e a gente tem muita instituição colocando ordem acima do preço, é um sinal de confirmação do rompimento para baixo. O contrário, obviamente, é verdadeiro. A gente rompe para cima e tem muita instituição colocando ordem abaixo, é um sinal de rompimento verdadeiro para cima. Beleza? Continuando aqui falando um pouco sobre essas ordens, no momento a gente pode vê-las aqui, olha só, na Binance Futures, 1.4K de Bitcoin, 860, é uma pressão no curtíssimo prazo, cara. Estão tentando derrubar o Bitcoin agora, nesse momento aqui, até os
$19.250, tá? Tem uma ordenzinha ali nos 19.400, tal, mas nada demais. Depois a gente só vai ter ali mais para os 19.600 a 9.700, que é uma resistência importante. Falando das ordens de compra aqui, também tem umas ordenzinhas no curto prazo aqui tentando segurar, menores do que as de venda, e tem bastante Bitcoin nos 19, nos 18.800, tá? E uns pouquinho aqui nos 18.700, tá? Mas mais nos 18.800. Eu não gostaria de ver perdendo os 18.800, 18.700 é a zona de suporte, beleza? Tranquilo. Então, sobre o Bitcoin é isso, galera. A gente continua nessa consolidação, vamos ficar de olho. E é importante a gente entender que nessas consolidações, a gente tem que ter uma estratégia para operá-las, ou então você tem que ter outras opções para operar, né? E a gente tem centenas de altcoins para fazer essas operações. Inclusive, esse mês aqui os resultados estão legais, né? A gente já tem aí cerca de... Deixa eu ver aqui quantas operações a gente já tem. Peguei errado aqui, mas é umas 20 e poucas operações. E até o momento já se resolveram 15, com 3 stops, 11 gains e 1 even. Então o resultado está muito bom, está historicamente aí próximo ao que a gente tem esse ano, que é 73, 74, 75%. Então tá bem legal os resultados, tá? Eu quero falar com vocês um pouco sobre um long na Matic ontem, que deu certo, mas ainda tá rolando. Eu vou conversar com vocês sobre ele, tá? Primeiramente, o long ele foi enviado por mim ontem aqui, tá? Às 12h20, né? Meio-dia e pouco. Era um long que a gente estava pegando uma tendência de alta aqui na Matic, como vocês podem ver. As nossas médias claramente mostram isso. Vocês podem ver um Open Interest subindo aqui, com o preço subindo. Quando ele começa a cair, olha o Open Interest caindo, né? E a gente pode ver também nos indicadores de sentimento, uma confirmação desses indicadores. Então repara o meu long short ratio aqui. Você está vendo que eu não usei o long short ratio para operar uma consolidação, não. Eu usei o long short ratio para operar um rompimento para cima. Olha só o rompimento que a Matic estava tendo, caras. Então a gente usa da maneira correta. A gente não usa para operar consolidação. Se eu operasse long short ratio aqui na Matic, eu ia me ferrar. Eu preciso operar quando ela rompe, correto? Beleza, então a gente tem aqui a nossa operação, basicamente 1.16 para 1 aqui, e a gente começou a entrar aqui mais ou menos meio-dia e 20, né? Tá quase na hora da nossa entrada. Deixa eu dar play aqui para mostrar para vocês então. Certo, vamos lá. De cara a gente já foi lá e pegou aqui o alvo, tá bom? Foi bem rápido esse trade, e como era um trade com uma relação de retorno um pouco menor, 1.16 para 1, a gente falou que a gente só realizaria 25% caso fosse direto no alvo 1, tá? Então eu acho que é importante, tá? Quando a gente tem um trade tão bom, igual claramente foi e está sendo da Matic, a gente tentar deixar correr mais os alvos. Então ao invés de fechar 50%, que é o que a gente normalmente fecha, fechar só 25% no alvo 1, tá? E no acompanhamento, vocês podem ver aqui que rapidamente, às 5h48, já foi no alvo 1 aqui, mais ou menos aqui essa hora, que é às 6 horas, ó. Beleza. E a gente continua o trade, né? E basicamente, ainda 75% comprado, né? Só pegou uma das nossas ordens, mas 75% comprado. Não tinha ido no alvo, e agora acabou de pegar o alvo aqui antes de eu começar esse vídeo, tá bom? Pegou e foi até um pouco além, né? 1% além do alvo. Então o que eu fiz? Eu quis fechar mais 25%. Por quê? Porque muito claramente o Bitcoin está numa situação tensa, a situação do Bitcoin piorou consideravelmente. A própria Matic aqui, quando a gente olha, a situação deu uma piorada. E quando a gente foi lá testar essas zonas, a gente pode ver que a gente estava tendo muita compra no mercado e muita liquidação. Então repara que na primeira vez que a gente foi lá no alvo, muita compra no mercado, muita liquidação. Agora a segunda vez, muita compra no mercado. Então o que a gente faz? A gente já tira 50% da operação e mantém 50%, né? Afinal, agora que a gente já pegou o nosso 1 para 1, até mais, se o preço voltar e estopar a gente aqui nessa região dos 78, 60, vai ser ótimo. Quer dizer, não vai ser ótimo, mas não vai ser tão ruim. Por quê? Porque a gente já tirou o nosso risco, a gente já assumiu o lucro nessa operação. Porque pensa comigo, você tem um alvo maior do que 1 para 1 e pega 50% do que você colocou, se o preço desce e pega o seu stop, que é menos 1, na teoria, você vai ganhar mais porque você assumiu mais lucros no seu alvo do que você vai perder no seu stop.
entendeu? Então é por isso que a gente sempre gosta de deixar alvos superiores a 1 para 1 e a gente sempre fica de olho justamente para tentar correr ao máximo, né? Mas tem momentos que não dá muito, quando a gente tem muito volume em topos, quando muita gente compra mercado, a gente tem que ir realizando, em especial em momentos de tamanha incerteza no mercado. Beleza? Então é isso, investidores. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, do estudo de caso. Podem deixar aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões. A gente volta aí essa semana com mais estudos de caso para vocês. E essa aqui, como vocês devem ter visto, é uma estratégia muito claramente de Breakout Pro, operando a favor da tendência, com Open Interest a nosso favor, Long Short Ratio a nosso favor, liquidações no retest e suporte. Olha só que eu acabei de falar com vocês. Quando você vê um rompimento, a retração, o que você quer ter? Instituições colocando ordens abaixo, correto? O que é isso aqui? Quem aparece aqui? As instituições. Então, vários gatilhos aqui para a gente fazer a nossa entrada, tá bom? E se você quiser conhecer o nosso escritório, quiser participar aí com a gente, como eu disse, esse mês está bem legal. A gente vai ter um resultado até superior do que a média aqui, levando em consideração como as operações que a gente estamos aí abertos, 8 operações ou mais. Como elas estão indo, eu acho que esse mês vai ser muito bom. Se você quiser entrar dentro do escritório, primeiro o link da descrição. Você tem 24 horas gratuitas para conhecer tudo, tá? E se você já conheceu 24 horas, não entendeu direito e tal, cara, você pode passar o seu cartão, você tem 7 dias de reembolso, sem perguntas, tá bom? Com risco totalmente nosso. Passa o seu cartão lá, 7 dias, pode pedir o reembolso se você não gostar, mas tenho certeza que você vai gostar, beleza? E até mesmo, cara, nessas consolidações infinitas, cara, que parece que não tá acontecendo nada no mercado, mas tá acontecendo coisa pra caralho, tá? Então, espero vocês dentro do escritório, um forte abraço. E a gente se vê aí dependendo da volatilidade de tarde e também, de qualquer maneira, de noite, tá? Inclusive eu peço desculpas que ontem o vídeo saiu meia-noite, o YouTube não queria postar o vídeo, ele só foi postar quando todo mundo estava dormindo, tá? Mas faz parte. Espero que esse seja postado sem problemas. Então é isso, um forte abraço e a gente se vê em breve.